Bom dia, você aí no teu campo de batalha, onde quer que você esteja. Meu nome é Pedro Esbissa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Verdadeira Face. Estamos hoje no segundo dia das Histórias para Despertar, essa nova série de encontros que tem por objetivo trazer pequenas histórias que possam representar de uma maneira simples aquilo que é um pouco difícil de ser colocado em palavras. Então, quando nós falamos sobre algo que basicamente vai além das palavras, às vezes as histórias elas se tornam um pouco mais, pedagogicamente um pouco mais fáceis de serem aplicadas. Por isso que a minha ideia, então, é durante 30 dias trazer 30 histórias. Espero que eu consiga criar, lembrando que eu estou fazendo, obviamente, resgate de histórias que eu já ouvi em algum momento, contextualizando elas dentro de uma realidade um pouco mais contemporânea e até mesmo um pouco mais regional. Então, com base nisso, vamos à nossa história de hoje, que se chama A Pequena Tesoura. Então, era uma vez em uma pequena ilha situada em um grande país ao sul desse continente, o continente sul-americano. Esse país se chama Brasil e essa ilha se chama Florianópolis. Nesse local existe um comércio, e nesse pequeno comércio tinha uma loja de uma senhora que trabalhava com costura. Ela fazia pequenos consertos, consertava as roupas das pessoas que compravam muitas vezes ali naquela localidade, então traziam essas roupas para fazer bainha, para fazer pequenos concertos. E um dia essa senhora, ela perdeu a sua tesoura. Ela utilizava uma pequena tesoura para cortar a linha propriamente, né? Quando você vai fazer a bainha ou pequenos concertos, você normalmente tem uma pequena tesoura. E ela tinha essa tesoura e ela perdeu essa tesoura e estava procurando a tesoura. Então, como ela tinha o negócio dela e na frente do negócio tinha um corredor, ela começou a procurar pela tesoura e vai para um lado e vai para o outro, e vai para um lado e vai para o outro, até que de repente está passando um jovem, ele vê aquela senhorinha ali debruçada sobre si mesma, né, inclinada sobre si mesma, procurando alguma coisa no chão. Ele se aproxima dela e pergunta: a senhora perdeu alguma coisa? E ela diz: sim, querido, eu perdi a minha tesoura, eu tenho uma tesourinha pequena que eu utilizo para cortar a linha propriamente, depois que eu faço a costura, né? Eu tenho uma loja de costura ali que faz pequenos concertos. E ele disse: a senhora se incomoda se eu ajudá-la? Eu disse: não, meu filho, por favor. E daí eles começaram a procurar naquele corredor e ia para um lado, ia para o outro. Apesar de bem iluminado, eles reviraram todo o corredor, cada lugarzinho, cada canto, eles foram atrás da tesoura. E não encontrando, já decorrido mais ou menos uns 30 minutos, o moço, ele pergunta para a senhora não lembra exatamente, assim, mais ou menos, em que ponto do corredor a senhora perdeu a sua tesoura? E a senhorinha responde: querido, eu não perdi aqui no corredor. Na verdade, eu perdi lá dentro da minha loja. E daí o jovem perplexo olha para ela: mas se a senhora perdeu lá dentro da sua loja, por que a senhora está procurando aqui no corredor? E daí a senhorinha responde: é que dentro da minha loja a luz é muito fraca. E aqui no corredor essa luz ela é bem mais potente. Então fica mais fácil de encontrar. Agora contextualizando, né? Parece um pouco absurda essa história. Porque não faz sentido nenhum. Ela está procurando no corredor quando na verdade ela perdeu lá dentro da loja dela. Mas trazendo para essa perspectiva de consciência ou da busca pela consciência, é na verdade o que acontece com a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas, no fundo, está buscando por si mesmo, né, por si mesma, mas como procurar dentro de nós mesmos é mais difícil, é mais escuro, as pessoas tendem a buscar fora de si mesmas. Elas vão buscar, geralmente, nas coisas que são objetos, vão buscar em valores materiais ou até mesmo em relacionamentos, quando, na verdade, aquilo que elas buscam já está dentro delas mesmas. Agora, desmembrando um pouquinho essa história.
Como que nós podemos então fazer para voltar a perspectiva para dentro de nós mesmos? Como que nós podemos fazer para nos voltarmos para dentro de nós mesmos? Ou por que as pessoas elas tendem a continuar procurando fora de si mesmas? Em primeiro lugar, para nos voltarmos para dentro de nós mesmos, nós temos que desenvolver uma estratégia de priorizar aquilo que está aqui dentro. Então, é muito fácil nós nos movermos para as coisas, objetos, porque é mais óbvio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, eu preciso de uma casa para ser feliz, eu preciso de um carro, eu preciso de ter status social para ser feliz. Todas essas coisas, elas parecem mais palpáveis, elas parecem mais fáceis de serem visualizadas, assim como na nossa história. Então, obviamente, se eu me tornar uma pessoa conhecida, se eu tiver um grande valor dentro do banco, etc., então eu vou ser feliz. Faz mais sentido, logicamente pensando, faz mais sentido. Mas o que a gente observa é que mesmo essas pessoas que assumiram essa estratégia, eu falo também ao meu próprio respeito, invariavelmente, em algum momento, chegam à conclusão que aquilo que elas desejavam, mesmo tendo obtido aquilo que elas desejavam, elas não necessariamente se tornam mais felizes. Ou, propriamente, muitas vezes, tendo obtido aquilo que elas desejavam, elas chegam à conclusão que não era aquilo. Então, imediatamente, elas estabelecem um novo objetivo. Então, tudo bem. Então, eu consegui a casa, eu comprei a casa, mas então eu preciso de uma casa maior. Eu comprei o carro, então eu preciso de um carro melhor, eu preciso de um carro diferente. Eu me lembro em relação a carro, né, que eu sempre... O carro dos meus sonhos era um Golf. Cada um tem o seu sonho, né? O meu sonho era um carro da Volkswagen chamado Golf. E muitas voltas deram na minha vida até que finalmente eu consegui o tal do carro, que era um carro boladão e tal, consegui o tal do Golf. E eu me lembro que logo na sequência que eu consegui esse carro, eu já estava pensando em comprar um outro, que era um Tiger, que era um outro carro, acho que era da Opel. Eu estou falando isso de um momento, né? O primeiro carro que eu comprei na minha vida, eu comprei quando eu morava na Europa, quando eu morava na Alemanha. Então, depois de muitas caminhadas pelo mundo, etc. e tal, eu fui parar na Alemanha, e morando na Alemanha, super difícil, porque eu não tinha papéis, eu estava trabalhando sem papéis, até que em determinado momento, eu já estou quase aqui no final da história, decorrido muito tempo, eu me tornei chefe em uma determinada empresa, e daí trabalhando naquela empresa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nessa posição foi comprar um carro, porque era o meu objeto de consumo. Desde a adolescência eu queria ter, sempre gostei de carro, hoje já não dou tanto valor para carro, mas naquela época, nossa, poder andar e na esquina de carro... Quando eu era adolescente, menor, né, do que 18 anos, eu me lembro que eu morava com o meu avô, ele falava assim, pô, Pedro, vai comprar alguma coisa ali, eu preciso que tu vá lá no supermercado. Isso em Florianópolis há 40 anos atrás, né, que não tinha movimento, não tinha nada, então, obviamente, por isso que o meu avô deixava. E daí eu falava assim, pô, vô, eu posso ir, mas posso pegar o teu carro? E era assim, era na esquina, era 100 metros de distância. E o meu avô... muito gentil, ele permitia, não tinha perigo de fato, mas ele permitia, e eu me lembro a emoção de poder andar com o carro, cara, eu tinha uma fascinação por carro, adorava carro. E então, desde essa época, eu pensava assim, cara, um dia eu quero ter um carro, então eu lia na Quatro Rodas, que era uma revista que tinha publicação sobre carros, eu me lembro que eu lia a Quatro Rodas, e um dos carros que desde então da minha adolescência, posterior ali um pouco, eu desejei foi o tal do Golf, que era um carro da Volkswagen que eu desejava ter. E daí, morando na Europa, em algum momento, tendo progredido, eu consegui grana suficiente para comprar o tal do Golf. E quando eu comprei o Golf, é lógico, né? Primeira semana você fica deslumbrado, então, ai meu Deus, o carro, e daí, pô, na Alemanha, aquelas autobahns, que são estradas onde você pode colocar uma velocidade
às vezes sem limite, você pode, o quanto teu carro puder correr, você pode, você pode andar naquelas autobahns lá, sei lá, se chegar a 300 km por hora, se o teu carro comporta, né, a responsabilidade é tua, mas a possibilidade de você botar até 300 km por hora é possível. Então eu me lembro andando naquelas autobahns, primeira semana, comprei o carro, é lógico, né, fui testar o carro na autobahn e tal, etc. E eu me recordo que dirigindo, se eu não me engano, eu estava a 180 km por hora, empolgadaço ali, né? Toda a segurança das autobahns, mas eu estava lá a 180 km por hora, de repente eu olhei no retrovisor e eu vi uma coisa se aproximando do meu carro, parecia parecia um bicho grudado no asfalto. Cara, eu olhei assim no retrovisor e quando eu dei por mim, pô, era uma Ferrari. E daí, como eu estava na pista de maior velocidade, é óbvio, né? Na Europa as pessoas realmente cedem o espaço, então eu joguei meu carro para a direita e a Ferrari passou. Se eu estava a 180, pela velocidade que a Ferrari me ultrapassou, cara, ela devia estar a 250 pelo menos, alguma coisa assim. Ela estava numa velocidade muito grande, porque se eu estava a 180 e parecia que eu estava parado, a Ferrari passou por mim, aquela Ferrari realmente estava em alta velocidade. Mas o que eu quero dizer? Que, apesar de agora eu ter esse carro que era a Volkswagen, que era ali o Golf, eu me dei conta que tinham carros mais potentes. Então, não importa muito o que a gente obtém. Então, eu queria um Golf, a vida toda desejava ter um Golf, que eu queria ter aquele Golf, que era aquele carro da Volkswagen e tal, teto solar. E daí eu estou lá na Autobahn e de repente, passa um outro carro em alta velocidade por mim e eu me dou conta assim, cara, olha só meu Golf aqui, não anda nada. Então, a partir daquele momento, quando a Ferrari me ultrapassou, eu sabia que Ferrari eu não ia poder comprar. Mas tinha um outro carro da Opel chamado Tigre, né? E cara, que tinha uma velocidade maior, que não sei o que lá, que tinha aerodinâmica e que tal, e que corria mais. E eu comecei a idealizar o Tiger. Eu queria agora comprar o Tiger, porque eu queria comprar o Tiger. E daí eu olhava, eu só via Tiger na minha frente, né? Eu andava nas ruas e só via o tal do Tiger. Era Tiger para cá, era Tiger para lá. Mas isso evidencia o quê? Que a nossa mente, a mente, os pensamentos, o ego, eles são estruturas que eu chamo de estruturas mais externas, mais periféricas. E essa parte de nós mesmos, que é objeto, que não é a pura subjetividade, ela é um processo contínuo. Então, o desejo ocorre sempre desejando. É mais ou menos assim. Então, eu continuo sempre. Então, eu desejava um Golf, agora eu realizei o desejo do Golf, mas o processo em si de desejo, ele continua. É como se a nossa mente ela fosse uma máquina de desejos, que a própria existência da mente é o desejar. Então, quanto mais eu realizo os meus desejos, não significa que parou os desejos. Significa que eu continuo desejando, mas agora eu vou desejar outras coisas, porque aquilo que eu já desejei, eu já obtive, então agora eu vou desejar coisas outras, mas o processo em si, ele permanece intacto. Então, por mais que eu obtenha, por exemplo, eu obtive ali o carro, o Golf, agora não é mais o Golf, agora é o Tiger. Agora não é mais o Tiger, agora é o Alfa Romeo. O Alfa Romeo era um outro carro que eu admirava, nem tem no Brasil, mas era um carro que assim, italiano, cara, os italianos são fogo. Eu quero ter esse Alfa Romeo. Então, tá ligado? Daqui a pouco eu já ia desejar uma Ferrari. Inclusive é uma coisa que eu desejo. Mas, tudo bem. Agora, eu sei que não é a Ferrari, não é o Alfa Romeo, não é o Tiger, não é, cara, pode ser qual é o carro, Lamborghini, você pode ter o carro que você quiser. Não é isso. Porque não é objeto. A gente acha que é objeto por quê? Porque os nossos 5 sentidos são voltados para fora. Então, o corpo humano, que é a nossa morada, ele se volta para fora. Ele não se volta para dentro. Nós não temos um olho que se volte para dentro de nós mesmos, né? A tradição hindu fala sobre o terceiro olho, etc. e tal. Não vou entrar nesse mérito. Mas propriamente, o nosso corpo não tem um olho que se volte para dentro. Então, nós compreendemos que a realização de tudo que nós precisamos está do lado de fora. Além disso, nós temos esse
esse mecanismo biológico, cognitivo, que é a mente, que é o corpo, porque o corpo e a mente é uma coisa só, que produzem constantemente pensamentos e que produzem constantemente desejos e que não importa o que quer que a gente realize em termos de desejo que se manifesta dentro desse mecanismo, o próprio mecanismo em si, ele se preserva. Ele se preserva de que maneira? Produzindo mais pensamentos. Então, não importa o pensamento ou o desejo que você conseguiu concretizar, você vai continuar desejando. E em termos de realização, se nós formos tomar por base essa máquina de desejos, que é a nossa mente, nós nunca seremos propriamente felizes, porque nós nunca vamos encontrar algo que faça cessar esse mecanismo alimentando o mecanismo. Porque o que é alimentar o mecanismo? É eu constantemente tentar satisfazer esse mecanismo. Quanto mais eu satisfaço esse mecanismo, mais ele se desdobra ou mais efetivo ele se torna em desejar propriamente dito. Então, a concretização de um desejo leva a outro desejo. Por quê? Porque reforça o próprio mecanismo que gera os desejos. Então, a única maneira de nós subvertermos positivamente isso é não enfatizar os desejos. Só que isso é muito difícil, porque, como eu disse, isso não tem amparo nenhum na nossa cultura, isso não tem amparo nenhum na nossa própria realidade. Então, assim, como assim eu vou parar de desejar? Não faz sentido nenhum. A nossa mente em si, ela já se sente ameaçada por isso, porque, obviamente, se eu não estou enfatizando a própria necessidade de desenvolver os desejos, a própria mente vai dizer assim, tá, mas eu sou o que gera os desejos, então você não quer mais que eu exista? Você não quer mais que eu exista? E a mente ela vai tentar interferir nesse processo, nesse movimento de olhar para dentro. Ela vai dizer que isso é besteira, ela vai dizer que isso não faz sentido, ela vai dizer que isso não leva a nada, ela vai dizer que você vai morrer de fome, ela vai dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. E tudo isso eu falo sobre a minha própria perspectiva. Porque uma das técnicas que nós utilizamos para se aperceber do que está do lado de dentro é a meditação, que é o prestar atenção em alguma coisa muito simples. À medida que eu estou lá prestando atenção em alguma coisa muito simples, eu me torno mais e mais consciente daquilo que observa. Lembra que aquilo que observa não é objeto, aquilo que observa é a própria subjetividade. E aquilo que observa também não é um ponto específico. Eu falei sobre isso ontem, cansei de falar sobre o espaço. Então, a consciência ela é mais ou menos como um espaço. Não é que exista um homúnculo dentro de todos nós que está lá observando e olhando, tá ligado? O desdobramento dos meus pensamentos. Não é que tem um homenzinho pequeno dentro da minha própria cabeça observando meus próprios pensamentos. Não é assim. O que ocorre é que existe um espaço que se constitui e que permite que eu tome consciência, fica complexo, né, esse eu, mas enfim, que se tome consciência dos fenômenos que ocorrem nesse sistema Pedro, Paulo, corpo, mente, que eu me constituo. Então, existe sim um espaço que é aquilo que observa tudo isso, certo? Quando nós meditamos, então nós começamos a nos tornar conscientes daquilo que tem consciência de. Então, eu tenho consciência do meu corpo, eu tenho consciência do meu pensamento. Isso que tem consciência de é o que nós nos tornamos conscientes quando nós passamos a meditar. Mas, obviamente, isso vai contra os valores sociais. Porque imagina, você vai lá ficar de olho fechado fazendo o quê? Prestando atenção? Que benefícios isso vai trazer? Hoje ainda se tem uma certa benevolência, uma compreensão um pouco mais, vamos dizer assim, sei lá, as pessoas conseguem entender melhor que meditar, você vai ficar menos estressado, você vai ficar menos isso, você vai ficar menos aquilo. Então as pessoas têm hoje uma compreensão maior sobre a meditação. Mas a meditação não foi feita para nós aprendermos a ficarmos desestressados. Muito bom dia. O ficar desestressado, quando você medita, é uma consequência.
quando eu morei na Índia, né, lá na comunidade do Osho, ele costumava dizer que, você pode pegar um avião, amarrar uma pareia de bois na frente do avião e puxar o avião com aqueles bois. O avião você pode até utilizar dessa maneira, né? Pega um jatinho, amarra lá uns 10 bois ali na frente, daí os boizinhos estão lá puxando o aviãozinho e você está dentro do teu avião, né? Mas, um avião não foi feito para ser puxado por bois. Um avião foi feito para voar. A meditação, ela faz com que a gente se aperceba de algo dentro de nós mesmos que nos faz literalmente voar. Mas você pode utilizar a meditação para ficar menos estressado. Você pode utilizar a meditação para ter mais foco. Você pode utilizar a meditação para ter mais isso. Você pode utilizar a meditação para ter mais aquilo. Está tudo certo. Mas a meditação, ela não foi feita para isso. Ela foi feita para criar essa possibilidade de nós nos apercebermos mais daquilo que presta a atenção. Aquilo que é o espaço que nos permite tomar consciência das coisas, que é o centro daquilo que nós somos. E quando literalmente, nós nos apercebemos disso, que está no centro do sistema, nós começamos Então, é como se nós abríssemos as nossas asas e realmente pudéssemos voar nesse grande espaço, porque não é que nós estamos voando, nós estamos nos tornando esse espaço. E na medida em que eu vou me tornando esse espaço, a sensação é de que eu esteja de fato voando. Eu não estou voando. Mas nessa analogia que eu fiz, a meditação, ela faz com que eu identifique esse espaço. Quando eu identifico esse espaço, eu vou dissolvendo, é como se eu fosse me dissolvendo, é como se as barreiras dentro de mim, né, que é a minha própria estrutura egóica, elas vão se dissolvendo e eu vou experienciando algo novo, eu vou experienciando esse espaço. Então, utilizar a meditação para não ficar estressado, legal, bacana, show de bola, mas é a mesma coisa que você pegar um avião supersônico, lá um jatinho, sei lá, outro dia eu estava lendo sobre os aviões, porque eu tenho um amigo meu que quer muito um dia ter um jatinho, então ele me mandou uma mensagem, eu falei assim, cara, um dia a gente vai estar andando no teu jato e tal, para lá, daí eu fui pesquisar sobre jatos. Mas, enfim, você meditar para ficar desestressado é mais ou menos como você utilizar um jato para andar numa pista lá, é como se você fosse andar, como se fosse um carro de boi, tá ligado? Então, a meditação, ela traz uma perspectiva muito maior relacionada à identificação desse algo que é o que nos constitui, que é a essência daquilo que nós somos e que todos nós já trazemos dentro de nós mesmos, porque não tem como ser diferente, já é o que nós somos. Entretanto, como a nossa cultura, como não existe ainda a compreensão de que esse algo que é o que nós já somos seja tão valoroso, ou seja, o que existe de mais valoroso possível e imaginável na experiência humana, não tem mais nada que seja tão valoroso quanto isso. Você pode pegar lá o Elon Musk, né, o homem mais rico da Terra hoje. Cara, se ele não tem essa experiência, de reconhecer a essência daquilo que ele é, que é a sua própria consciência, tudo o que ele tem, tudo, 100%, é refúgio, é lixo, tá ligado? Ele pode ter trilhões de dólares, ele pode ter, sei lá, pode ter uma casa em Marte, né? Ele quer construir lá a parada lá de Marte. Cara, ele pode ter o que ele quiser. Se ele não reconhece a si mesmo, ele não tem absolutamente nada. Tá ligado? Mesmo porque tudo isso que a gente possa desenvolver dentro do mundo objeto será de nós retirado, mais dia ou menos dia, e não é, em termos universais, em termos de universo, cara, 100 anos é ridículo, é efêmero. Agora, se você tem a eternidade dentro de você, você trocaria o quê? A eternidade por migalhas de tempo? Mas é isso que está sendo oferecido. A experiência humana é a possibilidade de encontrar algo que já é o que nós somos e que tem uma dimensão incomensurável que trilhões de dólares e 100 anos ou 200 anos não se aproximam. E esse algo, ele está o tempo todo disponível, mas não valorizado, porque é muito difícil as pessoas
são poucas as pessoas que têm essa compreensão. São poucas as pessoas que têm pelo menos uma aproximação em relação a isso. São poucas as pessoas que já experienciaram que não ir a lugar nenhum talvez seja o maior movimento possível e imaginável. Que não ambicionar nada talvez seja a realização da maior de todas as ambições humanas. Nós ambicionamos as estrelas porque dentro de nós, o que nós somos tem a dimensão das estrelas. Então, mas eu acho que eu tenho que ir até Marte para a realização disso, quando na verdade eu não tenho que ir a lugar nenhum. Porque aquilo que me constitui já é isso que eu procuro. Mas como fora de mim mesmo parece mais fácil de entender, parece que, se eu tiver aquela mulher linda, maravilhosa, vou mostrar para os outros, olha só a mulher que eu tenho, né? Eu estou falando aqui, parece meio chauvinista, né? Mas cara, é uma coisa que ocorre. É uma coisa que ocorre, tá ligado? Então eu vou ter, porque a gente transforma em objeto. Então eu vou ter essa casa, eu vou ter essa mulher, eu vou ter esse cara, eu vou ter esse negócio, ou então eu vou ter esse conhecimento. É um pouco mais abstrato, né? Já não é assim na ordem do palpável, é uma coisa mais, é um valor mais tangível. Mas ainda assim é objeto, é pensamento. Então, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou me tornar o presidente da república, eu vou me tornar o presidente da empresa, eu vou me tornar o CEO, eu vou me tornar isso, eu vou me tornar aquilo. Então, faz sentido de uma certa forma. Racionalmente, é mais fácil de compreender ou de achar que isso vai nos tornar felizes. Eu me lembro quando eu estava no meu início lá do preâmbulo, do prefácio, que eu estava lá na Índia meditando, e eu me lembro que eu passava... Se eu não estava propriamente trabalhando, que eu precisava trabalhar porque eu precisava viver, né? Eu trabalhava dentro da própria comunidade, eu já fiz, né? Por exemplo, eu lavava os banheiros, eu trabalhei na cozinha, eu trabalhei no departamento de arte, mas eu sempre trabalhei na comunidade para poder ficar na Índia, fiquei em torno de 5 anos lá, mas se eu não estivesse fazendo isso, eu estava meditando. Então, quando eu estava meditando, eu ficava pensando assim, né? Cara, meu Deus, o que eu vou me tornar? Eu não vou me tornar nada, não vou me tornar ninguém. Eu tô aqui escutando esse maluco, desse cara, desse velhão aí, desse Osho aí, mano. Cara, eu não vou me tornar nada, cara. Eu tô aqui perdendo meu tempo. Tô aqui de olhos fechados. Isso tudo que estava rolando na minha cabeça. Tô aqui de olhos fechados, eu vou acabar em nada. Isso aqui não vai trazer nada. Tá ligado? Eu só vejo esse monte de pensamento aqui dentro de mim. E, cara, isso aqui, eu devia estar fazendo alguma outra coisa. E era isso que eu realmente pensava. Muito bom dia. Que eu não ia chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você, de olhos fechados, olhando para dentro de você mesmo, a mente vai dizer que você está só perdendo tempo, que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é fácil de nós compreendermos que chegar a algum lugar vai nos fazer feliz. E o que é esse chegar a algum lugar? Eu obter aquele carro que eu desejava, eu obter aquela promoção que eu desejava, eu obter aquele relacionamento que eu desejava. Então, né, a gente se volta sempre para alguma coisa em algum momento que pode ser realizado. Entretanto, e essa é a minha experiência, que eu estava falando um pouco mais no início do nosso bate-papo, quando a gente realiza essas coisas, automaticamente a mente ela produz outras coisas. Porque a mente em si ela é um mecanismo gerador de pensamentos. A mente funciona, a existência dela significa pensar. E ela também é um mecanismo que produz desejo. Então, a realização de um desejo não faz com que cesse a máquina que gera desejos, que é a própria mente. A mente gera desejos. Então, uma vez que eu realizo aquele desejo, não significa que parou a máquina. Pelo contrário, ela se torna mais potente. Eu realizei esse desejo, então agora eu quero outro desejo, tá ligado? Então eu estava compartilhando ainda há pouco que quando eu era adolescente eu gostava muito de carros,
né? Não sei, pelo menos eu gostava de carro. Eu ia dizer que os meninos gostam de carro, mas as meninas também gostam de carro. Mas eu gostava muito de carro, aquela coisa, pô, era alucinado por carros e tal, etc. E daí eu saí do Brasil, tinha 18 anos, não tive o meu primeiro carro porque eu era menor de idade, então quando eu saí do Brasil eu tinha 18, então não cheguei a ter um carro no Brasil. Eu poderia ter tido porque meu pai até disse, permanece no Brasil, não vai viajar que eu te dou um carro. Tentou me comprar, né? Eu disse, não quero o carro, deixa tá tudo certo, eu quero viajar. E então eu não cheguei a ter um carro no Brasil quando eu era adolescente. Fui viajar, fui para a Índia, 5 anos na Índia, depois eu fui para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, no início muita dificuldade, não tinha papéis, mas em algum momento as coisas foram se encaminhando, daí consegui os papéis, quando comecei a trabalhar, me tornei chefe nessa empresa. Quando eu me tornei chefe, a primeira coisa, vou comprar o carro dos meus sonhos, que era um Golf, né, da Volkswagen. Eu morava na Alemanha. Então eu pensei, pô, vou comprar um Golf. Tocou o telefone aqui, mas tudo bem, vamos lá. E comprei o tal do Golf e tal, etc. E eu estava compartilhando que assim que eu comprei o Golf, eu fui testar o Golf nas autobahns. Lembrando que na Alemanha tem aquelas vias que você pode correr a velocidade que você deseja. Você pode, se você tiver um carro que corre a 300 km por hora, você pode botar 300 km por hora. E eu tava lá na Autobahn, me achando, né, com o meu Golf, com teto solar, aquela parada toda, eu tava 180 km por hora, tava me achando, cara, assim, eu sou o Nelson Piquet. De repente, eu olhei pelo retrovisor e vi um negócio se aproximando, assim, meu Deus, um negócio grudado assim no asfalto. Eu assim, caraca, velho, o que é isso? Daí eu peguei e joguei pro lado para dar passagem, de repente, vum! Cara, eu 180, o carro passou por mim assim, vum! Eu assim, meu Deus, era uma Ferrari. Se eu estava a 180, aquela Ferrari devia estar a uns 200 e alguma coisa, porque passou, vum! Imagina, né? Como se eu tivesse quase parado. Então, assim, estava a muita velocidade. Eu sei que, encurtando a história, o que eu quero dizer com isso é que eu naquele momento, apesar de estar realizando aquele sonho supremo que era ter um Golf, eu percebi que assim, poxa, como meu carro ele não tem potência em relação a outros carros. E eu me lembro que logo na sequência eu comecei a desejar um outro carro, que é um Tiger, que era um carro da Opel, que nem tem aqui no Brasil. E daí, cara, isso para mostrar o que quando você realiza um sonho, na sequência já vão ter outros sonhos. Por quê? Porque é assim que funciona a mente. A mente é um mecanismo de desejo. Então, uma vez que você realiza um desejo, você potencializa a mente. Uma pessoa depressiva, inclusive, ela tende a não, tá ligado? A mente ela não vai produzir mais propriamente, não vai se mover mais nesse sentido. E a pessoa em depressão profunda, às vezes não quer mais nem sair do seu quarto, ela não tem mais desejo. Então, esse sistema chamado mente ali, ele está comprometido. A mente existindo, ela vai desejar. E é saudável, tudo bem. Mas, existencialmente falando, você nunca vai encontrar aquilo que vai realmente fazer com que você se sinta pleno. Aquilo que vai trazer, na verdade, aquilo que eu desejo mediante o meu desejo. Porque um desejo só leva a outro desejo. Um desejo não leva ao findar do desejo, ele só leva a outro desejo. Então, eu passo a vida toda correndo atrás dos meus desejos e no fundo, eu nunca me sinto realizado. É mais ou menos assim. Então como é que eu posso me sentir realizado? Na verdade, a possibilidade é não desejando. Parece meio absurdo, mas é basicamente isso. Quando eu consigo, então, identificar alguma coisa dentro de mim que vai além do desejo e que não alimenta o mecanismo mente, né? Cérebro, mente, máquina, então eu, de fato, encontrei aquilo que me faz me assentar em mim mesmo. É como se finalmente eu chegasse em casa, é mais ou menos essa sensação. É como se eu finalmente estivesse procurando, procurei nisso, procurei naquilo, e procurei nessa pessoa, e procurei naquela outra pessoa, e procurei nessa circunstância, e procurei nesse país, e eu andei o mundo todo, até que finalmente um dia eu chego em casa. Então, você entrar em contato com isso que já está dentro de nós mesmos traz essa sensação de plenitude, de felicidade. É uma felicidade que não tem um objeto, é uma felicidade que ocorre por você. É como se você tivesse encontrado. Na verdade, você encontrou
você mesmo. Você encontrou o centro do sistema, mas a mente ela não vai compreender isso. Então, quando eu estava meditando lá na Índia, lá no início, que eu tinha lá meus 18 anos, e eu estava meditando, é muito difícil. A mente ela vai dizer assim, cara, você está perdendo o teu tempo. Isso aqui não vai te levar a nada. De fato, não vai levar a nada. Porque eu não estou buscando nada. Eu estou simplesmente prestando atenção. E mais eu presto atenção, mais eu consigo reconhecer aquilo que presta atenção. Tá ligado? Então, de fato, é muito difícil, dentro da nossa sociedade contemporânea, a gente desenvolver esse mecanismo, esse olho interno, na verdade não é um olho interno, essa técnica que nos permite tomar consciência daquilo que é a consciência, tá ligado? Mas experiencialmente, uma vez que eu vá praticando, inicialmente esse turbilhão de coisas, e a mente vai me julgar, e a mente vai dizer que eu não vou chegar a lugar nenhum, mas se eu persevero, em determinados momentos vão existindo, eu vou ampliando a minha capacidade em reconhecer aquilo que presta atenção. E nesse reconhecimento, os pensamentos eles tendem a diminuir a sua frequência. E quando eles tendem a diminuir a frequência, eu tenho experiencialmente um pequeno gosto. É como se fosse uma pequena provinha, tá ligado? Sabe quando você vai na sorveteria e daí você não sabe, eu acho que eu quero esse sabor. Daí a pessoa chega e pergunta, você quer provar? Daí ele vai lá, pega uma colherinha, te dá e daí você experimenta. Então, quando eu estou lá praticando a meditação, é chato, de repente um dia lá, pela prática, bum, eu tenho uma pequena experiência, assim, e daí a minha mente já volta, aquela loucura e tal, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer as compras e tal, etc. Mas você teve um pequeno gosto, você teve você experimentou. Uma vez que você experimentou, o sistema não esquece nunca mais, tá ligado? E daí você vai sacando que, poxa, aqueles segundos que eu experienciei, aquele silêncio interno, cara, foi tão bom, mano, poxa, aquilo foi legal. E daí você começa a se dedicar mais à possibilidade de não necessariamente buscar fora de você a possibilidade de realização. Porque tudo nos leva para fora, os nossos sentidos nos levam para fora. A mente, ela é esse mecanismo de produzir desejo. Então, tudo favorece que eu corra atrás de alguma coisa e que eu nunca pare para reconhecer aquilo que já está dentro de mim mesmo. Que está... na história que eu contei hoje da senhorinha lá que tinha perdido a tesoura, ela perdeu a tesoura dentro da loja dela, mas lá dentro da loja dela, como ela mesma disse, era mais escuro. Então ela estava procurando a tesourinha dela no corredor desse local onde a loja dela ficava, que era uma espécie de um shopping center, vamos supor. E daí ela estava lá no corredor procurando. Mas é lógico que ela não vai encontrar. Se ela perdeu a tesoura dentro da loja, não adianta ela procurar no corredor, porque o corredor é mais iluminado. Então, se eu, de fato, perdi algo dentro de mim, que é a minha essência, não adianta eu procurar nas coisas. Não adianta eu achar que eu vou ser feliz porque agora eu tenho esse carro, agora eu tenho essa conta bancária, agora eu tenho essas roupas, agora eu tenho esse brinco, agora eu tenho esse batom, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Isso não vai trazer a satisfação dessa ânsia de reconhecimento que todos nós trazemos. Eu também quero ser bem cuidadoso, porque eu não estou dizendo que a gente, então eu vou ser descuidado em relação à minha situação material, eu não vou mais correr atrás da grana para pagar a conta de luz, para pagar as coisas. Não, a gente precisa também, a gente vive nesse nível objeto, nós também somos objeto, por assim dizer, né? Obrigado pelos corações. Nós também somos esse corpo, nós temos que tomar conta desse corpo. Nós temos também a nossa família, nós temos que tomar conta da nossa família. Nós temos N situações nesse nível, que é o nível da matéria propriamente, né? Que nós temos que ser responsáveis. Então, não estou dizendo que a gente não tenha que cuidar de tudo isso, mas, em última instância, em termos de realização do nosso propósito, em termos vindo para a Terra, estarmos aqui na Terra, não é somente correndo atrás dessas coisas que a gente vai
ter essa realização, porque essa realização vem do reconhecimento da nossa essência, daquilo que nós verdadeiramente somos. Então, não adianta eu ganhar o mundo todo e não reconhecer o que eu sou. Eu posso até ter o mundo todo. Por exemplo, eu gostaria muito de ter muita grana. Pô, nada contra ter toda a grana e ter, poder passear e poder fazer um monte de coisa e poder comprar as máquinas fotográficas e de filmagem que eu desejo e os aparelhos de som para poder ensaiar. Cara, muito legal. Mas não é isso que... Mesmo que eu tenha tudo isso e não reconhecer o que está no centro do meu sistema, aquilo que é o que de fato eu sou, então, tá ligado? Por mais que eu tenha tudo isso, eu não vou me sentir realizado. E o inverso é verdade. O inverso pode ser muito bacana. Se eu reconhecer aquilo que eu sou, eu posso ter o carro que eu desejo, eu posso ter a conta bancária que eu desejo, tá tudo certo. Mas o inverso não dá certo. O inverso de eu ter tudo isso e não ter a mim mesmo, daí eu vou sempre me sentir angustiado, por mais que eu tenha. E, inclusive, quanto mais eu tenho sem ter reconhecido quem eu sou, mais angústia eu sinto. Porque daí eu não tenho mais a desculpa para mim mesmo, assim, poxa, eu desejava tanto aquele carro, agora eu tenho aquele carro, mas me sinto vazio. Eu desejava tanto, sei lá, morar naquele país e eu moro naquele país, mas mesmo morando naquele país, sei lá, parece que eu me sinto ainda vazio, tá ligado? Eu desejava tanto aquele relacionamento e me dei tanto por aquele relacionamento, me entreguei por aquele relacionamento, agora eu tenho aquele relacionamento e me sinto vazio, tá ligado? Então, é o reconhecimento da essência que traz a verdadeira satisfação existencialmente falando. Não estou dizendo para a gente, né, não olhar para o lado de fora, mas sim, para nós olharmos para o lado de fora, mas não esquecermos o lado de dentro. E como que a gente pode olhar para dentro? A gente pode... Eu diria que tem 3 estratégias. Obrigado pelas palavras. Tem três estratégias principais. A primeira é compreender que eu não preciso ir a lugar nenhum. Se aquilo que eu sou já está dentro de mim, eu não preciso ir a lugar nenhum, como eu achava que eu precisava ir para a Índia, né? Com 18 anos. Não, eu tenho que ir para a Índia, eu tenho que ir para a Índia. Foi muito legal, a experiência foi maravilhosa. Mas, de fato, eu não preciso ir a lugar nenhum, porque já está aqui dentro, nesse momento, aonde quer que eu esteja, já está comigo, porque é o que eu sou, tá ligado? Então, não preciso ir a lugar nenhum, já está aqui. Ponto número 1. Ponto número 2, eu preciso relaxar nesse aqui e relaxar nesse agora. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis, porque a nossa mente, como a gente vive nessa incerteza da mente, nessa incerteza dos desejos, então um desejo leva a outro desejo, a gente acha que se nós relaxarmos no aqui e agora, alguma coisa muito ruim vai acontecer, eu não vou ter o dinheiro que eu preciso, eu não vou ter os recursos que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o jogo da mente. Então, eu tenho que relaxar no momento presente, a minha mente vai estar surtando, mas assim, ok, beleza, tá ligado? Sabe quando o teu filho ou a tua filha está lá chorando, esperneando, e daí você vai lá e pega ele, abraça, e daí ele se acalma? Assim é mais ou menos quando a consciência ela começa a se ampliar, a consciência sobre si mesmo, e daí a mente ela começa a sacar, opa, ali tem estabilidade. Então, a mente, apesar de ser esse mecanismo despirocado, ela saca, tá ligado? Se faz sentido ou não. Então, é mais ou menos assim. Então, à medida que você vai se tornando mais consciente, a mente ela vai relaxando. E você vai se permitindo estar no momento presente, no aqui e no agora. Então, primeiro, você não precisa ir a lugar nenhum. Segundo, é importante relaxar nesse momento, então no aqui e no agora. E em terceiro, é não ter expectativas durante a técnica da meditação. Porque a meditação é essa técnica propriamente que nos permite estar no aqui e agora. Então eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estou agora. E daí eu vou relaxando nesse momento, mas às vezes nós temos a expectativa... Tá, me diz uma coisa, quando é que essa meditação vai funcionar, pô? Eu já estou sentado aqui há 5 minutos e eu ainda não me encontrei comigo mesmo.
essa meditação, quando é que vai funcionar isso aí, que eu vou ter essa expansão? Eu estava vendo lá o vídeo do Pedro, o Pedro falou que daí quando a gente começa a meditar, a gente começa a expandir, e daí tem essa expansão, e daí o ego começa a dissolver. Eu não estou experienciando nada disso, já estou aqui há 3 minutos e 45 segundos ainda. Então, essa expectativa que eu também já tive, ela é muito normal, é a própria mente funcionando. Então, se eu me deixo levar por essa expectativa, a própria expectativa em si já é um problema, porque a expectativa já é alguma coisa que eu desejo ter em algum momento, isso significa que nesse momento eu não estou tendo. E o nome do jogo é, eu já estou aonde eu deveria e eu já sou quem eu deveria ser. Então relaxa, Pedro. Fica de boa, velho. Só simplesmente relaxa. Ah, mas eu tenho. Relaxa. Ah, mas eu sei. Relaxa. Ah, mas... Relaxa. Tá ligado? Então eu vou trazendo, e a mente vai surtando, e eu mantenho, eu observo, e a mente surta, e eu observo, eu vou permanecendo, vou me tornando mais estável, bom, pai, daí de determinado momento eu tenho um contato imediato comigo mesmo, tá ligado? Eu me permito, na verdade, entrar em contato comigo mesmo. É muito louco, porque eu sou isso, mas eu não me permito ser isso, tá ligado? Mas esse é o jogo. E daí, na medida em que eu vou experienciando um pouquinho mais daquilo que eu sou, eu vou tendo mais confiança, eu vou me tornando mais uma atitude mais de fé perante a vida. É como assim, tudo bem, se eu sou esse espaço, então eu vou, cara, eu vou me permitir ser isso. Mesmo que a minha mente esteja dizendo que não vai dar certo, eu vou me permitir ser isso. Eu vou mais e mais confiar em ser isso que eu já sou. E daí, em se permitir isso, começam a ter outras sincronicidades no mundo objeto. Comentei sobre isso ontem, que é incrível. Na medida em que eu vou me permitindo, e eu vou confiando, e eu vou mais sendo, as coisas, elas no mundo objeto, elas vão também acontecendo. De repente você recebe aquele telefonema daquela pessoa que diz para você, olha, o teu currículo, a gente gostou do teu currículo, aparece aqui. Ah, daí de repente aquele negócio lá que estava emperrado, de repente desemperrou. Ah, aquela grana que não sei o que lá, que você achava, estava lá preocupado, você relaxou, de repente, sei lá, apareceu, veio uma mensagem, parece uma coisa assim meio do além. E é mais ou menos dessa ordem mesmo. É uma coisa que você começa a entrar em sincronicidade com uma coisa, parece que está te carregando, e daí é difícil a gente explicar. Mas isso tudo, essas sincronicidades, essas pequenas sincronicidades, esses pequenos eventos, essas coisas que vão ocorrendo, vão nos ajudando a relaxar mais e mais dentro de nós mesmos. E a gente vai sacando que, eu posso confiar. Apesar de eu achar que não vou chegar a lugar nenhum, a minha mente, né? Eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou me tornar ninguém, eu vou morrer de fome. E você vê que, tem algo que está ali, e é um presente. Estar no presente é um presente, porque daí você se permitiu, e ao mesmo tempo que você se permitiu, você teve o benefício de se permitir, porque você relaxou, um profundo estado de relaxamento, você ouviu o passarinho cantando, você sentiu o vento passando, você, sei lá, você está ali, você está aproveitando a vida, e assim, você está aproveitando a vida e as coisas estão acontecendo. Então, é o melhor cenário. E daí, nessas coisas que estão acontecendo e tal, etc., a gente utiliza a nossa mente, porque a gente, se tornando um pouco mais centrado, a gente tem mais clareza. Então, é um ganha-ganha, tá ligado? Mais e mais eu vou me tornando a minha essência, é um ganha-ganha. Mais e mais eu me sinto pleno, mais e mais as coisas vão acontecendo. Às vezes daí eu me esqueço, daí às vezes eu entro na paranoia, daí eu entro na loucura, daí eu fico na ansiedade e tal, etc. Beleza, ok, estou ansioso, estou preocupado, estou triste. Eu observo, eu aceito, eu permaneço, eu respiro, eu me reconecto, e daí eu me desconecto, daí eu me reconecto. Esse é o processo, tá ligado? Mas sem dúvida, eu acho que é o nosso maior objetivo como seres humanos. Nessa experiência, essa é uma releitura de uma outra frase que eu escutei em outro lugar, né? Que é mais ou menos assim: nós não somos um corpo
que tem consciência. Nós somos uma consciência que já é a princípio e que tem um corpo. Então, nós temos esse corpo, nós temos essa mente e nós podemos usar esse corpo e nós podemos usar essa mente nessa experiência incrível de estarmos aqui sobre esse planeta, que nós temos esse momento agora para usufruir. E daí a vida começa a se tornar mais ou menos como se fosse uma brincadeira, porque nós somos esse algo eterno dentro dessa experiência temporária, limitada. Mas, cara, vou curtir. Já que eu estou aqui nesse local aqui, vou brincar. Estou no parque de diversões, vou brincar. Eu vou na gangorra, eu vou no balanço. E daí, agora eu vou no gira-gira, tá ligado? Cara, vamos curtir. Então, a vida perde essa coisa assim pesada, tal, etc. Quando a gente começa mais e mais a perceber que nós somos alguma coisa que é tão boa, tão a essência do que nós somos é tão bom, tá ligado? E tá tudo certo. E daí as coisas parece que não tem tanto... Os problemas, eles, na verdade, se tornam desafios e a vida se torna uma coisa mais leve, nesse sentido. Beleza? Então, para praticar isso, nesse momento, se assim você o deseja, junto comigo, quero convidar você. Nós vamos fazer, então, essa meditação hoje com base nessa história que eu chamei de A Pequena Tesoura, dessa senhorinha que perdeu a sua tesoura, que, na verdade, ela perdeu a tesoura na sua lojinha e achou que a tesoura estivesse lá no corredor. Então, ela estava procurando fora dela mesma, estava procurando lá no corredor algo que, na verdade, ela tinha procurado na loja. Então, convido você a procurar dentro de você mesmo aquilo que verdadeiramente pode nos fazer felizes, que é a nossa consciência. E se assim você o desejar, convido você então a trazer as tuas mãos aqui na altura do teu umbigo, fecha os olhos junto comigo, faz uma respiração um pouco mais profunda, exala. Mais uma vez, inspira, exala. Agora eu vou pedir que você traga a tua atenção para a tua boca, para o paladar. Então veja se você consegue identificar sabor da tua própria saliva. Mas traz a atenção para esse que é um dos importantes órgãos dos sentidos, né? que é o paladar. Muito próximo. Traz agora para o olfato. Veja se você consegue identificar cheiro. Traz agora para a audição. Vê se você consegue identificar a audição, algum som. Meu cachorro está latindo, faz parte. Para a visão. Já estamos quase finalizando. Para sensação sensorial. E agora procure identificar se você consegue observar aquilo que observa. Então, o que é que te permite sentir o gosto, sentir o cheiro, ouvir o som, sentir na pele a temperatura? É isso que é o centro do nosso sistema. Inspira, exala, eu vou contar até 3, em 3 então você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3, pode então abrir os teus olhos. Agradeço demais a tua presença, lembrando sempre que os nossos encontros são uma possibilidade de nós verticalizarmos a mente, elevarmos os pensamentos, termos controle autonômico, identificarmos a nossa verdadeira face e dessa maneira podermos superar as tretas inerentes à realidade humana. Um forte abraço e vejo você novamente amanhã às 10 horas. Tchau, tchau.